Querido irmão, querida irmã, aqui estou para o nosso programa, já regular, programa semanal dedicado à leitura orante da palavra. Leitura orante do Evangelho que será proclamado nas celebrações deste domingo próximo. É o 22º domingo do tempo comum. E Lucas capítulo 14, versículos 1, salta-se depois para o 7, do 7 até o 14. Pode acompanhar com sua Bíblia em mãos. Repito a citação. Lucas 14, versículos 1, salta-se então para o 7 até o versículo 14. Vamos à palavra, vamos ao Evangelho. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar refeição com eles. E eles o espiavam. Aos convidados do banquete, ao observar como eles escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes disse: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Mas, pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isto será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida, disse Jesus àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. Serás então bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Este é o texto, querido irmão, querida irmã, que será proclamado neste domingo, 22º domingo. Vamos tentar entendê-lo, para depois orarmos a partir dele. Em certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar refeição com eles e espiavam-no. O que pretende aqui o evangelista? Aos sábados, naquela época, querido irmão, aos sábados, após
o culto, assim podemos dizer, a leitura da palavra na sinagoga e a homilia feita por alguém da comunidade, sim, as famílias tinham o hábito de se reunir em encontro de banquete, porque a comunhão de mesa era profundamente significativa na cultura do povo judeu, do judaísmo. Comunhão de mesa era comunhão de vida. E lá foi Jesus, também ele, convidado, provavelmente após uma celebração da palavra em dia de sábado. E naquelas organizações de banquetes, havia toda uma ritualidade que privilegiava as pessoas segundo um esquema bem hierarquizado, conforme a importância e a liderança do convidado. O lugar de destaque era para... Seguia o esquema do prestígio social e religioso. Quem tinha mais credenciais ocupava lugares mais favoráveis. E havia todo um ordenamento a promover também a diferenciação, de maneira a destacar quem tinha maior relevância social. E os fariseus, os convidados, chegavam e ocupavam o seu espaço segundo a grandeza que desfrutavam. E Jesus se põe a falar. Não esqueçamos, espiavam-no. Isto é, com frequência Jesus transgredia aqueles esquemas que promoviam diferenciações, que colocavam em destaque alguns, afirmavam também o grau menor de outros, e lá está o Senhor a lhes dizer: eis a parábola, em um banquete, Jesus usa a parábola, usa como parábola outro banquete. Quando alguém te convidar para uma festa, não te ponhas em primeiro lugar. Conhecemos, para que não chegue alguém mais importante e que te coloque em último. Não procures o último, não procures o primeiro, mas põe-te no último lugar e alguém dirá a ti que vá mais adiante, e isto será uma honra. No contrário, envergonhado, terás que deixar o lugar de destaque. Observemos aqui as palavras. Que não aconteça de, envergonhado, ocupares o último lugar. Vergonha, para os critérios daquela época, não é apenas uma questão de embaraço, de constrangimento psicológico, uma situação chata, é assim que se fala, não? Não, não é isso. Vergonha é símbolo da derrota para a cultura do tempo. Se procurares o destaque e o primeiro lugar, vais encontrar a própria derrota. Não faças assim, mas busque o último. E alguém te dirá para ocupares o primeiro, ir adiante. Qual é a questão fundamental? A lógica humana compele-nos a buscar destaques, vitórias, triunfos, a vencer nas competições. E aqui a lógica do Senhor segue outro esquema. Deus se faz assim. O próprio Senhor, ao tornar-se pessoa humana, com Jesus,
indica onde o primeiro lugar pode ser encontrado, lá na posição entre os últimos. Por quê? Qual é a grande questão? Quem procura os primeiros lugares está à procura de si. Quem aceita os lugares mais humildes quer encontrar os outros. É sempre aquele combate contra o próprio egoísmo. E Jesus está a indicar, continua ele. Estando ele em caminho para Jerusalém, segue um conjunto de conselhos. A quem o convidara, eis o que ele diz: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, que não seja a comunhão com aqueles que podem te retribuir, porque então estarias em busca de ti mesmo. Mas chama os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. São imagens diversas, usuais àquela época, para indicar os pobres. Eles só têm a si próprios, não têm outra oferta. E a comunhão seria com ele, não com vantagens que um pobre poderia proporcionar. Não proporciona vantagens. Estropiados são pessoas confusas, fisicamente sem forças, já sem vitalidade para percorrer um caminho. Os coxos, os que mancam, vão com dificuldade. Não são pessoas que em uma competição podem triunfar. Ou então os cegos. O cego não tem rumo para a própria existência no jogo das simbologias daquela época. Isto é, busque fazer as escolhas que o próprio Deus faz. Ele procura os fragilizados, porque são estes os que mais precisam dele. A recomendação de Jesus para aquele fariseu que o convidara, que era um homem de muita religiosidade. Os fariseus não eram um grupo assinalado unicamente por maldades. Às vezes temos a impressão que eram apenas hipócritas. Não, entre os grupos religiosos da época, eram os mais sensíveis, de mais elevado grau de observâncias da lei. Mas a resposta de Jesus a ele, a quem o convidara, e diz ao leitor de hoje: se queres oferecer sinais de comunhão, comunhão de mesa, comunhão de vida, faze com aqueles que não têm outro retorno a dar, a não ser a si próprios. Para quê? Por quê? Porque é assim que Deus é. Torna-te semelhante, faze as escolhas que o próprio Deus faz. Eis a palavra deste domingo. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira parte nós a tivemos em caráter explicativo, orientado a esta segunda. E vamos, pois, à leitura orante agora. E temos aquela habitual sequência de passos. O primeiro deles é a necessária pacificação interior.
Sabe você, sei eu, sabemos nós. Se não houver aquele necessário serenamento da própria interioridade, vamos orar com os nossos agitos de fundo, preocupações, esquecimentos, distrações, tudo se conjuga para empobrecer o encontro pessoal com Jesus Cristo. Queira fechar os olhos, pois, para ter menos imagens a cercá-lo, a cercá-la. E recolher-se. Feche os seus olhos, procure respirar profundamente uma vez, sem pressa. Façamos uma segunda vez, tentando sentir a própria respiração. Isso requer concentração. Faça mais uma vez, uma terceira vez, sem pressa. E agora vamos juntos invocar o Espírito de Deus. Agora é oração. Que o Espírito Santo venha conosco orar. Com Lucas esteve ele, participando da redação, o Espírito de Deus, que esteja conosco a participar da leitura e da oração. Vamos à oração breve. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações da vossa luz, do vosso calor, da vossa sabedoria. Iluminai nossa interioridade para que esta oração não seja um conjunto de palavras pias, mas um encontro sincero com o Senhor, com Jesus, nosso Salvador. Faze-nos capazes de ouvir, faze-nos humildes para acolher. Infunde em nós a tua coragem para poder responder ao Senhor que nos quer falar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo. E agora vamos imaginar as cenas. Já foi lido, já o lemos, já foi explicado o texto. Vamos reler com a imaginação, criar imagens do que estamos a ler, do que acabamos de ler melhor. Vamos seguir os passos do Evangelho e aqui, imagine o Senhor Jesus a entrar em uma casa de um líder religioso, um fariseu. Eram de classe média os fariseus. Imagine uma casa com a estrutura de ontem, daquela época, se sua imaginação assim o mover, ou uma casa dos nossos modelos de hoje. E Jesus a entrar, o proprietário da casa, o chefe de família, um fariseu que o acolhe. Jesus entra, senta-se. Até um aperitivo, quem sabe, para os nossos dias, sim. Mas à mesa estão eles a conversar. E alguns observam-no, pois as intenções são ambíguas. Querem ver se ele cumpre toda a ritualidade que a lei religiosa da época estabelecia. E se transgredisse, talvez houvesse hostilidades. E Jesus começa a lhes falar. Depois de observar que cada um buscava o lugar de destaque.
Jesus começa a falar em linguagem de parábola. Jesus está a dizer, e nós os vemos, lá na mesa, lá na casa, quando alguém te convidar para uma festa, não te ponhas em primeiro lugar. Imagine o Senhor a lhes falar, e eles ouvem, até aqueles que buscavam os lugares de destaque, ouvem-no a contar a parábola, sentem-se criticados, quem sabe. Imagine-os assim, e o Senhor a falar. Ouça-o a dizer, não te ponhas em lugares de destaque para que ninguém venha a pedir que te retires e ocupes um lugar mais modesto. E Jesus continua a dizer, senta-te em lugar menos prestigiado para que alguém proponha maiores destaques. Seria uma vitória, não uma vergonha. Jesus fala e aqueles que procuravam os lugares primeiros começam a se sentir desconfortados, contrafeitos. Afinal, na parábola havia uma crítica a eles, um desconforto, eles podem até não esconder na sua imaginação. Veja-os. E depois, Jesus passa a falar com quem o convidara, o chefe da família. Quando deres um banquete, não faças àqueles que podem te retribuir. Não ofereças banquetes por razões retributivas, mas procura os pobres, estropiados, coxos, cegos. Imagine Jesus lhes falaria assim. Por quê? Acompanhe o Senhor a lhes dizer. Quem sabe Jesus gesticula aí na sua imaginação. Feliz serás, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Pode você até observar, com sua imaginação, naquelas cenas, até aquele que convidara Jesus, sua fisionomia perplexa, quase assustada, afinal convidara-o com tanta cortesia e venha a propor-lhes outros métodos e outros critérios. Ele estranha. E a sua imaginação pode vê-lo. E vamos ao passo seguinte. Imagine então agora o Senhor aí na sua casa, na sua casa, você que acompanha pela televisão, que participa dessa leitura orante. Imagine o Senhor Jesus a entrar aí. Que lugar irias lhe oferecer? Claro, o melhor, com o melhor cardápio, com as melhores louças, com os utensílios mais requintados. É evidente, tudo é linguagem da cortesia. Mas o Senhor está a indicar que suas preferências estão orientadas àqueles que talvez você não gostaria que estivessem aí na sua casa. O Senhor está a pedir a mim e a você que quando o convidarmos, não sejam esquecidos aqueles que talvez para nós signifique um desconforto a presença deles. Mas por que tantas inversões? Porque os critérios de Deus diferem
e contrapõe-se a quaisquer critérios humanos que contemplem recompensas, méritos, gratificações. Se é isso que buscamos, nem precisamos de Deus. Queira, pois, desde aí do seu televisor, queira, pois, fechar seus olhos e responder ao Senhor: o que farás? O que farás tu? O que farei eu, bispo, ante uma palavra dessa? A quem convidarei? A quem vou abrir as portas para que faça parte dos meus caminhos de comunhão? Qual é o lugar daqueles que tinha estropiados, coxos, cegos? Qual é o lugar destes necessitados nas minhas escolhas e nos meus convites? Não se trata aqui de fazer o bem a quem é necessitado. Trata-se sim de eu voltar-me para que eu mude, tenha um coração renovado. E os pobres, os carentes, ou formas diversas de pecadores necessitados da graça, eles podem me fazer lembrar onde Deus se deixa ver. E feche os seus olhos. O que vai responder você? O que vou responder eu ao Senhor que me pede atenção àqueles que nada podem me retribuir?